Olá pessoal, essa é a primeira videoaula de um curso de orientado a objeto. Então hoje nós vamos aprender o que é classe, o que é objeto, um pouco do que é encapsulamento e algumas noções de como entender alguns termos, de métodos, atributos, etc. O que é uma classe? Classe é um projeto do que vai ser futuramente um objeto. Um exemplo, isso aqui, esse desenho desse móvel é uma classe, certo? Então ele é um projeto. Apenas você está falando que esse projeto aqui vai ter duas gavetas, ele vai ter um apoio para o computador, mas você não está definindo os valores desse projeto. Aqui já é um objeto. Por quê? Porque ele deixou de ser um planejamento, deixou de ser um esboço para virar um objeto. Então aqui ele tem cor, tem tamanho, ele realmente tem as duas gavetas, ele tem a função de abrir, de fechar. Então esse é mais ou menos o conceito de classe e objeto. Por que surgiu esse conceito de orientado a objeto? Para facilitar na nossa programação e organizar, porque se todos os seus objetos da sua programação estiverem organizados, em partes separadas com atributos e métodos diferentes, fica muito mais fácil para você identificar até outras pessoas que estiverem entrando no projeto vão se entender melhor ali, e até a parte de reaproveitamento de código, né? Porque você criou o projeto uma vez, sua classe, toda vez que você criar um objeto, você já vai ter essas informações básicas, você vai precisar chamá-la, né? Então, vamos mais a fundo. O que tem uma classe? Uma classe tem atributos. O que são os atributos? São as características delas. Quais são os atributos de uma pessoa? Ah, os atributos de uma pessoa são cor, altura, peso, nome. Então, esses são o que? Atributos. São como se fossem valores, são características da pessoa, certo? E a pessoa tem o que mais? Ela tem o que? Ações. Essas ações aqui na letra do objeto são chamados de métodos. Então, quais são os métodos? Exemplo, aqui nessa mesa seria abrir, fechar gaveta, arrastar, abrir apoio de teclado, esse tipo de coisa. Então, os nossos métodos são as nossas ações e os nossos atributos são as nossas características. Mais um aqui do lado. Então, isso aqui é um objeto. Isso aqui é uma classe. Então, lembrando, uma classe é um esboço que futuramente irá se tornar um objeto. O que tem essa classe? Essa classe sempre vai ter os atributos, que são as características. Quais são as características aqui? Então, as características de um projeto de casa aqui são o tamanho da parede da sala, o tamanho da parede do quarto, a cor da casa. Então, tudo isso são o quê? Atributos. São características dessa classe. E o que vem a ser os métodos? Os métodos são ações. Tem quais ações da casa? Sei lá, que ação tem uma casa? Abrir porta, abrir janela, fechar janela. Então, esses são os atributos e os métodos, né? Então, automaticamente quando você cria um objeto, todos esses atributos e métodos que você tem aqui, ele herda aqui. Então, ou seja, só que aqui ele é real. Então, aqui eu posso mudar no atributo cor. Aqui eu tenho aqui um campo reservado para mim colocar a cor. Por exemplo, tem um lugar aqui que eu posso colocar uma cor. Aqui eu vou colocar uma cor. Então, aqui essa é um objeto casa de cor verde. Ou seja, aqui eu não tenho como definir esse tipo de coisa, porque aqui é só um esboço. O esboço não tem valores. Aqui ele já tem. Aqui ele virou a ser real. Então aqui eu tenho uma casa verde. Aqui não, aqui eu tenho um projeto de uma casa. Vocês não veem cor, vocês não veem nada aqui, certo? Aqui sim, vocês podem ter. Você não tem abre porta, fecha porta. Aqui eu posso abrir ou fechar a minha porta. Então essa é a diferença. Por que nessa fala de reutilização de código? A partir do momento que você cria o projeto de uma casa, todas as outras casas vão herdar as mesmas características. Ou seja, você vai aproveitar tudo que você desenhou aqui nessas aqui. Todas as outras que você tiver ali. Se você tiver 10 casas dessas aqui, você vai precisar o quê? Chamar o seu projeto aqui. Beleza? Esse é o conceito. Vamos falar um pouquinho disso agora na programação. O conceito, na verdade, na programação é a mesma coisa. Você tem esse projeto e você vai ter depois a parte de ação dela. Você vai ter a parte dele criado, que vai ser na parte visual. Por que isso? Porque torna um programa mais organizado, fica um programa mais flexível, ou seja, a partir do momento que você separa essas duas coisas, você pode alterar o conteúdo da casa aqui da planta e seus objetos vão apenas herdar isso. Ou seja, você não precisa alterar objeto por objeto. A partir do momento que você altera nenhum, todos os outros já vão herdar isso, certo? Isso já pega um pouco do assunto do encapsulamento. Mas antes disso, vou mostrar para vocês como é que fica isso na programação. Então, exemplo, toda classe tem um nome, certo? Os nomes de classe
são sempre com letra maiúscula. Normalmente quando você trabalha em algum programa que é orientado a objeto, eles são case sensitive, ou seja, isso aqui é diferente disso. Por quê? Esse aqui está maiúsculo e esse está minúsculo. Então esse é o case sensitive. Normalmente as classes são com letra maiúscula. Esses aqui, que vocês têm vendo no underline, a gente costuma utilizar o underline para demonstrar que eles são os atributos, certo? Então, vamos lá, nós temos uma classe cliente, temos como atributo nome, RG, CPF, altura, peso e sexo, certo? Quais são as ações que eu posso executar nessa classe? Eu posso ver o nome, posso editar o nome, posso ver RG, posso editar RG. Claro que isso aqui são algumas. Em particularmente, essas ações aqui, elas fazem parte do que? Do encapsulamento. O que seria isso? Vamos dar um exemplo bem fácil. Quando você nasce, teoricamente você não nasce com o nome. Você pode até ter uma pretensão assim, mas você não está registrado com o nome. Então aqui também, teoricamente esses atributos, eles quando você cria um objeto, eles vêm vazios, certo? E para alterar esses atributos, vocês precisam de algumas ações. Que no nosso caso aqui é ver ou editar. Por exemplo, as ações seria, sei lá, o seu pai leva você no cartório para registrar seu nome. Por que isso? Tudo isso entra naquela parte que a gente falou para tornar o programa mais flexível, né? Então, ou seja, se eu precisar alterar qualquer coisa aqui, essa parte aqui não vai me afetar. Porque imagine se essa classe já nascesse assim. O nome dela virou um objeto, já é Calvert. Então, você está deixando tudo isso aqui muito explícito, ou seja, você está afetando diretamente os seus atributos. Isso depois de fazer algum tipo de manutenção ou mudança, vai dificultar. Então, por isso que a gente faz isso aqui. Então, se a gente deixamos uma classe sem isso aqui, você pode facilmente, através de métodos, mudar isso. Então, isso é um encapsulamento. Nada mais é do que você ocultar algumas coisas, certo? Isso aqui não precisa ficar explícito para o usuário e você vai alterar isso daqui através de métodos, que são as ações. Certo? Normalmente isso é representado o quê? Como menos as coisas que são privadas, né, as coisas que vocês vão ocultar, e como mais as coisas que vão ser públicas, as coisas que vocês vão usar para alterar os atributos. Normalmente todos os atributos são privados, porque é um conceito do orientado a objeto, né? Hoje em dia vocês podem até encontrar muitas coisas que vocês vejam assim, mas na verdade está fora do conceito. Porque é esse conceito que faz com que a nossa programação seja impecável e certa, né? Acho que a metodologia que mais é utilizada hoje em dia é orientada a objeto, por ser mais organizada, né? Então, quando vocês têm lá em Delphi, lá, que é aquela coisa orientada a evento, mesmo ele sendo meio que orientado a objeto, você tem uma coisa meio bagunçada, você vai programando de acordo com o lugar que você está, com a ação que você vai tomar. Qual é o prejuízo disso? Fica mal organizado o programa, você não tem uma reutilização de código, a menos que você trabalhe com procedures, que é pouco usado também. Aqui já não, aqui você é obrigado a trabalhar desse jeito aqui, certo? Então isso aqui é o encapsulamento. Vamos fazer um exemplo. Eu criei um objeto cliente, certo? Então ele deixou de ser uma classe, certo? Então ele deixou de ser isso daqui e virou isso aqui. Então eu não sou mais um esboço, agora eu sou um objeto cliente. Esse objeto cliente, ele não tem nome ainda. Então o que eu quero fazer? Primeiro, eu vou ver se ele não tem nome. Se ele não tem nome, então eu quero ver, quero que meu programa exiba o nome do meu cliente. Ou seja, quero ver o nome dele. Então eu não vou aqui e vou exibir isso daqui, ó. Underline nome. Opa, underline. Por quê? Porque isso aqui está encapsulado, ele está oculto. Ele só pode exibir isso daqui através dos métodos. Então, para mim saber o meu nome, eu tenho que usar o método ver nome. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ver nome. Vamos lá, ver nome. O que esse método tem que ele vai trazer meu nome? Então vamos começar a entender a leitura disso daqui. Então, ver nome é o nome do meu método, certo? Dentro desse primeiro parênteses, eu tenho o que nós chamamos de parâmetro. O que seriam os parâmetros? Seriam as entradas para esse método. Então aqui eu poderia ter uma entrada para esse método. E depois disso, normalmente vem com dois pontos nos gráficos não, nos diagramas, é o retorno. O que é o retorno? Seria a saída,
certo? Então aqui nesse caso, tá vendo aqui, ó, ele não entra nada, como não tem nenhuma entrada, mas ele tem como saída o próprio nome desse cliente. Então aqui automaticamente quando eu coloco ver nome, ele já está retornando aqui o nome. Então, exemplo, se esse meu cliente chamasse Kelbert, automaticamente aqui, ó, ele está retornando Kelbert, porque ele retorna meu nome, certo? Beleza. E como é que funciona o processo de entrada? Então aqui, editar nome. Para mim editar o nome, eu preciso receber esse nome, certo? Então aqui eu tenho o quê? Uma entrada com o nome. E o void? O void é um termo que a gente usa no entrada do objeto que ele não retorna nada, ou seja, ele vai receber um novo nome, mas não vai ter saída nenhuma. Vamos ver aqui como é que funciona. Então aqui, ó, vamos usar o método editar nome. Quero mudar o nome do meu cliente, sei lá por quê, vai ser assim. Então, cliente, que é o nome do meu objeto, ponto, editar nome. Então, quando eu coloco editar nome, eu coloquei aqui, ó, Amélia Nunes Ribeiro. Ou seja, eu estou entrando com uma informação para esse método. Ou seja, a partir do momento que eu entro com essa informação, esse meu método altera o nome desse cliente. Entendeu? Então, isso aqui é o encapsulamento. Eu não estou editando diretamente o underline nome ali em cima, que é meu atributo. Eu estou usando métodos para fazer isso, certo? Então, aqui, ó, usei o método VerNome, aqui, ó, cliente.VerNome, eu quero ver o nome do meu cliente. Aqui, ó, editar nome, eu estou editando o nome do meu cliente. Recapitulando mais um pouco, vamos lá. Nossas classes são esboços, que futuramente se tornarão objetos. Nas nossas classes tem atributos, que são as características delas, nome, RG, CPF, altura. Essas características, elas são sempre ocultas, por quê? Para facilitar na manutenção desse programa e até por questões de organização, certo? Então ele fica encapsulado, ele fica oculto esse daqui. Ele é simbolizado pelo sinal de menos, tudo que é com sinal de menos é porque ele está privado. Nós utilizamos o underline para nomear os que são nossos atributos. Então, atributos é utilizado underline antes. Ou seja, o meu atributo nome tem um underline antes. Nome de classe, vou colocar uma anotação aqui. Nome de classe. Sempre primeira letra maiúscula, certo? Então nossos atributos são encapsulados, eles são privados, certo? E para a gente alterar esses atributos, ou então ver o valor desse atributo, a gente precisa do quê? De métodos. O que são os métodos? Os métodos são as ações de uma classe. Exemplo, o andar da pessoa. Vou colocar mais uma observação aqui em cima. O atributo são as características da classe ou do objeto, certo? Então, nossos métodos são ações de uma classe. Normalmente ela é representada com as primeiras letras maiúsculas. Então, a primeira letra de cada palavra está sendo maiúscula. E ele é utilizado o mais porque ele é público. Ou seja, por ele ser público, é através dele que nós vamos alterar os nossos atributos que são privados, certo? Vamos lá. Como a gente podemos ler um método? Então, o primeiro passo é o sinal, para você saber se ele é público ou privado. O segundo é o próprio nome dele. Então, todo atributo tem que ter o nome. Ou, aliás, todo método tem que ter o nome. Dentro do parênteses, você vai colocar a entrada, se esse método precisa de alguma entrada, certo?
Depois do parênteses, depois de dois pontos, você vai colocar a saída dele. No caso, esse aqui, como é ver nome, ele vai retornar um nome, que no caso o nome é uma string, né? Então ele vai retornar um nome para mim. No caso do editar, como eu preciso editar um novo nome, eu preciso receber um nome para editar. Então, eu tenho aqui o mais porque ele é público, tenho o nome dele, e recebo como parâmetro o nome do nosso cliente, o novo nome para o cliente. E ele não retorna nada. O void sempre vai representar que ele não retorna nada. Então, ou seja, eu alterei meu nome, não preciso fazer mais nada. Não preciso falar que eu retornei nem o nome que eu alterei, porque eu já estou inserindo o nome aqui. Eu poderia até fazer o seguinte aqui, retornar um border, um ball. Por quê? Ele vai retornar se você conseguiu sim ou não alterar o nome. Mas aqui no nosso caso isso não é necessário, né? Mas é só um exemplo. Aqui vai ser void mesmo. Aqui também é o mesmo caso, só que agora com RG. Então, para todos os atributos aqui, você vai ter também um par de cada método para cada atributo. Vamos lá no exemplo. Vou colocar, por exemplo, de baixo. Vamos usar o método editar nome. Quero mudar o nome do meu cliente, que vai ficar assim. Então, cliente, aqui ele já virou um objeto, ou seja, esse cliente já existe. Ele não é mais aquela classe lá que era só esboço, ele existe. Ele é uma pessoa física, ele é um cliente do seu sistema, certo? Ponto editar nome, então nós estamos usando o ponto e estamos chamando o que? O nosso método que é público para editar o nome dele. Então, editar nome, vamos receber o novo nome dele, tá vendo aqui, ó, editar nome, ele recebe o nome. Vamos receber o novo nome dele e não vai retornar nada, certo? Então, esse método não retorna nada, mas ele recebe como parâmetro um novo nome para o cliente. Agora vai lá, a gente tem esse cliente aqui que chama Amélia Nunes. Eu quero ver o nome dela, quero que exiba o nome dela na tela. Então eu vou fazer o seguinte, message box e coloco cliente.verNome. Esse método aqui ele não retorna, tá vendo aqui, ó? Ele não retorna o nome do meu cliente. Então automaticamente aqui é como se eu estivesse escrevendo isso daqui, ó. Qual o nome da manhã aqui? Esse aqui. Era como se eu estivesse fazendo isso daqui, retornando o nome do meu cliente, certo? Então por hoje é só. Eu quero que vocês treinem no Visual Studio. Depois, na próxima aula, nós vamos começar a criar as classes no Visual Studio. E até mais.